Hoje é o primeiro vídeo de 60 inscritos do canal e eu vou trazer para vocês o primeiro test drive. E aí galera, tudo bem com vocês? Will aqui do canal Will. Hoje um vídeo com uma pegada um pouquinho diferente, tá? Porque hoje é meu primeiro vídeo na rua. E hoje eu vou trazer para vocês um guia de compra e um test drive com Fiat Brava. Então eu vou fazer um guia de compra para vocês e vou procurar trazer no canal nos próximos vídeos alguns carros mais exóticos assim, ou até que são colecionáveis, que a gente meio que não encontra muito nas informações sobre eles, beleza? Vocês não vão me fazer ter tanto trabalho para filmar à toa, né? Faz o seguinte, deixa o seu like no vídeo se você gostar, compartilha com aquele teu amigo, com aquele teu familiar que é doidão, que é apaixonado por carro, e assim vocês me ajudam a crescer e continuar divulgando o canal, tudo bem? Vamos contar a história da Brava então? Bom, a Brava é um carro que começou a ser vendido aqui no Brasil pela Fiat em 1999, só que o projeto dela é um pouquinho mais antigo, tem ali uns artigos de revista, por exemplo, da revista Quatro Rodas, eu tenho até um exemplar de 1995 que já falava sobre o lançamento da Brava e do Bravo, que é a versão realmente hatch do Fiat Maré que nós não tivemos aqui no Brasil por questão de custo. Já vou explicar melhor essa história para vocês. A Fiat lançou esse carro lá na Europa primeiro, e lá ele teve várias gamas de motorização, então desde 1.2 até 1.9 diesel, que nós não tivemos aqui por conta da legislação brasileira. E em 1998 eles tinham planos de trazer o Bravo e a Brava para cá para serem produzidos lá na fábrica da Fiat em Betim, em Minas Gerais. Só que o Bravo, por não compartilhar tantas peças com a Brava, ele acabou sendo descartado pela Fiat, os planos de trazer ele para o mercado brasileiro. E eles optaram por trazer a Brava, que compartilha muito mais peças com o Maré, até porque é basicamente a mesma estrutura. Diferente do que algumas pessoas pensam, esse carro aqui em específico, ele não foi produzido com motores de 5 cilindros, tá? O motor de 5 cilindros ele só saiu na Maré mesmo. Longe de ser um motor extremamente potente, mas era um motor bem equilibrado e para a época sim, ele tinha uma potência grande. Esses carros aqui eles vinham com duas opções de motores. A versão SX e a ELX vinha com o motor 1.6, inicialmente era o motor torque de 99 cavalos e 15.1 kg de torque. E depois ele recebeu um upgrade, uma nova geração, quando mudou do modelo 2001 para o modelo 2002, que é o modelo que eu vou falar aqui. Esse motor é o Corsa Lunga. Ele é Corsa Lunga por quê? Porque eles decidiram pegar o motor torque e dar um upgrade nele. Então, além de ele ser um motor com bastante componentes importados, eles fizeram uma modificação ali no curso dos pistões, ok? Então eles aumentaram o curso dos pistões dentro do bloco, e isso fez com que ele tivesse um ligeiro ganho de cavalaria e de torque. Então ele passou de 99 para 106 cavalos e de 15,1 para 15,4 de torque, o que deu uma melhorada ali nos números em baixa rotação. E antes a galera sentia bastante quando ia andar com esse carro e ele meio que não respondia, você tinha que voltar a marcha, ele tinha uma perda sensível ali de potência. E ele veio como sucessor da gama tipo Tempra, que foi trazida lá no início dos anos 90. Tinha um design mais quadradão se comparado com um desses aqui. Esse aqui já é bem marcante, as linhas arredondadas ali no design. E ele ficou pouco tempo em produção, então foram somente 4 anos em produção. O Maré ficou um pouco mais de tempo, quase 10 anos. Diferente do que algumas pessoas pensam, ele não é necessariamente uma bomba, tá? Por que eu tô falando isso? O pessoal confunde lá com os Maré que eram 5-tech. Esse motor aqui em específico, o Corsa Lunga, ele tem seus defeitos crônicos. Ele é um motor mais caro de manutenção, se for comparar com o que seria um motor de Palio, um motor de Uno, que na época usava um motor fiado. Então o custo dele de manutenção é bem maior, e isso é um problema no carro até hoje. Mas por si, cara, esse tipo de motor, ele não incomoda, velho. Ele é bem parrudo, ele é bem guerreiro. Só que quando vai fazer a manutenção, alguns componentes têm ali
um custo maior e isso é meio complicado. No quesito preço, questão de compra e venda, cara, o valor dele é muito acessível. Você consegue achar um carrinho desse bem inteirinho para vender a partir de 9, 10 mil reais. Então ele é um carro que ainda está desvalorizado no mercado e a FIP dele é mais ou menos isso. É 9.533 a FIP dele. Então ele tá no preço da FIP mesmo. O Maré tá valorizando nos últimos anos e a Brava não tanto, não sei ao certo o que. Foram feitos 43 mil exemplares da Brava aproximadamente ao longo desses 4 anos de produção. Vários deles traziam uns upgrades de cores, umas coisas que os carros nacionais ainda não tinham trazido. Uma curiosidade para vocês é que a Brava ela foi o primeiro carro da Fiat aqui no Brasil a ser vendido, a pré-venda dele pela internet. Então, em 1999, você imagina que a internet não era uma coisa muito acessível, então eles já traziam essa opção na pré-venda. Você podia reservar na concessionária ou tipo, você entrava no site da Fiat e reservava a compra dele. Ele era um carrinho bem completo, tá? Então ele trazia um monte de itens de série. Na maioria dos carros eles eram opcionais, beleza? Então a gente tem aqui vidro e trava elétrica, direção hidráulica, câmbio manual de 5 marchas. Na Maré tinha versão automática, na Brava, pelo que eu sei, é só manual. Essa unidade aqui ela tem regulagem dos bancos, que é uma coisa que acho que deveria ter em todo carro, mas pelo que eu ouvi falar, algumas Bravas, inclusive do modelo HGT, que era o mais completo, não tinham isso, era um opcional na época. A gente tem ali alças PQP para todos os ocupantes. Os bancos são simples, tá? A gente tinha o banco standard dele, que era esse aqui. Tinha os bancos de veludo e parece que alguns exemplares tinham a opção de você colocar banco de couro, mas era mais comum na Maré do que Brava. Uma coisa que eu gosto muito nela e que é difícil ver na maioria dos carros hoje em dia é esse detalhe aqui, galera. Saca só essa lanterna. São três, como se fosse 3 arranhados assim, né? Ou 3 garras. A lanterna ela literalmente sai para fora da lata. É um detalhe bem legal que você não vê mais nos carros hoje em dia. E nem a Maré não tem isso, é uma curiosidade exclusiva dela, da Brava. A gente tem essa frentona aqui maravilhosa com um radiador enorme, essa bocona aqui embaixo no para-choque, lembra ali a bocona da Raia, né? Faróis de baixo redondo e os faróis em cima são bem estreitinhos, isso até dificulta um pouco na iluminação dela, mas também é um detalhe bem legal da época. Originalmente ela vinha calçada com rodas aro 14, essa aqui tá com rodinha já no padrão da Maré, aro 15. E esse carro aqui, anos mais tarde, quando ele saiu de linha, ele foi substituído já pelo Estilo. E o Estilo, sim, ele tinha a opção de motorização 5 cilindros, que ele vinha com o 2.4 de 167 cavalos, que já era empregado em linha na Maré. Vou mostrar pra vocês aqui então o detalhe do painel dela. É um painel bem interessante, galera, que ele é estreitinho, né? Ele é fininho. E na Brava ele vinha assim, todo preto, em algumas versões da Maré também. E a Maré Turbo ela vinha com esse painel branco. Ele era branco e daí tinha os letreiros ali em preto. Vou mostrar o detalhe da chave aqui pra vocês. Chavinha azul, tá? Chave igual a do Palio. Bom, então aqui ela faz o mapeamento da injeção quando a gente liga, tá? Ele dá um erro ali no painel porque era pra ele aparecer a temperatura. Sim, bizarro isso, galera. Bizarro. Ela tem um botão aqui que ele só serve pra ver a temperatura do carro. Ele não tem nenhuma outra utilidade. Então eu teria que apertar nesse botão aqui. Ele ia aparecer no painel a temperatura. Como ele não tá aparecendo, ele fica aparecendo essa mensagem de erro. Mostra ali a quilometragem, odômetro parcial, que você pode resetar aqui, apertando esse botãozinho por alguns segundos. Bem completinho, marcador de combustível, temperatura do arrefecimento, conta-giros, que é uma coisa que os carros peladões dos anos 2000 não tinham. Ele tem uma regulagem de faróis aqui, não tá funcionando, mas originalmente
ele tem, tá? Ar-condicionado ainda que analógico, mas ele tem. Tem um cinzeirinho aqui, que ele já abre, quando você puxa esse aqui, ele abre os dois juntos. Hoje em dia já virou porta-moeda. O porta-luvas dele é bem grande, tá? Tem uns Breguenites ali. Legal a qualidade da porta dele, né, galera? Que ele é tipo um corinho aqui. Essa forração. Tem o som ali embaixo. O plástico dele, ele é um plástico seco, tá? Ele parece um soft touch ali, mas quando você pega, ele é meio seco. Ele é soft touch aqui no painel só. Essas duas partes ali em cima, aqui, ó. Ele é bem maciozinho. Aqui não temos retrovisores elétricos, mas tem essa paradinha aqui pra regular. E é isso, galera. Ele é um carro bem legal em termos de espaço interno. Tipo, ele se adapta bem para pessoas de diferentes tamanhos. Então ele tem regulagem de altura do volante. Aqui embaixo tem o manetinho para você regular. Para quem é mais alto, que é a regulagem da coluna do cinto. Então, eu sou baixinho, mas quem tem mais de 1,80 m aí, provavelmente o cinto vai ficar muito aqui. Então você tem a opção de regulagem dele aqui na coluna. Carros mais simples da época também não tinham isso, e a Brava já trazia como um item de série. Visibilidade para manobrar não é um ponto muito forte do carro, tá? Então você pode ver que a traseira ali, ó, ela tem uma caída coupé, né? Faz ela parecer quase que um sedanzinho ali, 2,5 volumes. Só que isso dificulta bastante para você fazer baliza, hein? Bom, então agora vem a melhor parte do vídeo para vocês, que é a parte que eu falo menos e mostro mais, né? Que agora a gente vai levar para dar um rolê. Então vocês vão sentir um pouquinho da máquina andando na estrada. E enquanto a gente vai andando, eu vou passando mais algumas curiosidades. Anda aí, vamos lá, vamos lá. Vamos testar então. Vocês vão de carona comigo. Brava, galera. Pressões ao volante. Mano, ele é um carro bem ágil. Ele tem bastante torque embaixo. Apesar do torque dele entrar em 4.500, a gente sente o torque entrando ali na faixa de 1.500 mais ou menos. E isso é uma coisa muito legal, tá? Porque quando você pega uma subidinha ou precisa fazer uma ultrapassagem, não falta potência. Não tem assim, esbanja, mas também não falta. Então é um carro bem ágil nesse sentido. A direção é bem macia. A suspensão, eu li uma matéria que falava que nos primeiros modelos ela era uma suspensão muito macia. E isso foi alvo de crítica da imprensa especializada e dos primeiros compradores. E eles foram fazendo uns aprimoramentos ali ao longo da vida útil do carro. E esse facelift aqui ele já tem uma suspensão um pouco mais rígida. E eles conseguiram corrigir esse problema que você sentia bastante a traseira oscilando em curva, essas coisas. Isso aqui não é algo muito legal. Você sente em carros como o Chevrolet Onix, quando você anda, por exemplo, essa pegada da suspensão traseira. E é uma coisa que eles conseguiram melhorar aqui na Brava. Vocês vão de carona comigo, galera. Vamos lá. A gente tá no trecho urbano agora. Vamos pegar uma estradinha depois também, para vocês sentirem. Coisas assim que podem te interessar nesse carro, caso você queira comprar. Normalmente as pessoas compram esse carro pelo design, pelo motor e por ele ser um carro muito completo. Então isso é o que ele tem de ponto positivo. De negativo, ele tem uma manutenção um pouco mais cara que um carro normal, obviamente, mas o prazer que ele entrega para o motorista em aspecto de dirigibilidade, cara, é bom demais, é bom demais.
Então assim, se você cogita comprar esse carro, faz o cálculo, porque se for na balança, o que vale mais a pena para você. Se você quer um carro bonito, com potência, completo, e depois você vai conseguir manter esse carro, beleza, a Brava é um carro legal para você considerar. Agora, se você quer ter um carro pro dia a dia, que você não tem muita grana para fazer a manutenção, não tem muito tempo para cuidar dele, o mais indicado é você pegar um Unão, um Palio mesmo, 1.0, 1.5, que eu acho que fica melhor em termos de bolso. Tranquilo, galera, ele é um carro razoavelmente econômico, tá? Então a gente está falando aqui de um consumo na época que ele foi lançado em torno de 10 km por litro na cidade e 15,8 na estrada, ou seja, na estrada ele consegue ser muito econômico, galera. Coisas que ajudam esse carro a ser mais econômico é a questão dele já ter uma injeção multiponto, que é um sistema bem mais moderno, inclusive em termos de eletrônica. Esse carro aqui já é bem avançado. Todas as novidades de eletrônica do Maré eles já trouxeram aqui na Brava também. Espaço interno não falta, porque ele tem 370 litros de porta-mala, 4 metros de comprimento, dá para carregar 5 ocupantes de boa. Ele vai ter cinto 3 pontos só para quem vai nas pontas, no meio é o 2 pontos clássico mesmo, mas ele tem encosto de cabeça para todos os ocupantes, que é uma coisa que os carros da época, a maioria, não tinham. Ele é bem completo nesse sentido também. Quando você está falando de um carro que custa 9, 10 mil reais, o carro ter tudo isso ajuda bastante, tá? O fato dele perder preço é mais por conta da má fama da Maré mesmo, que ele acabou pegando por ser construído na mesma plataforma e ser praticamente o mesmo carro, só que hatch. Mas ele é o mesmo daquela Maré 1.6 que já foi lançada lá no final de linha, entre 2006 e 2007. Que se você for pesquisar aí na mídia especializada, ele é considerado um carro muito bom. Tanto de manutenção, quanto de potência, enfim, é um carro muito bem avaliado. A Brava é praticamente o mesmo carro. Praticamente o mesmo carro. Por ela ser menor, ser mais leve, ela consegue entregar um resultado bem legal em termos de potência, de retomada, essas coisas. A gente já prova disso. Estamos passando aqui pelo Mecão, drive-thru. E agora a gente vai pegar uma visão mais bonita, galera. Ele é muito bom de curva, tá? É onde alguns carros saem de frente quando você entra rápido numa curva, esse aqui não sai, ele contorna muito bem. Falando dele, o Onix aqui passando. Gente do céu, a suspensão traseira do Chevrolet Onix é muito doida, vocês não têm noção. Se vocês quiserem que eu traga aqui pra vocês assistirem no canal, corra atrás de um Onix e a gente testa, tá? Mano, é sensacional. Alguns defeitinhos crônicos que esses carros têm. Então, já ouvi falar de um pouco de tudo, tá? Sensibilidade na bandeja aqui, na dianteira, a bandeja do eixo, porque quando essa peça quebra, você precisa trocar ela inteira, então ela é um pouquinho cara para você trocar. Já ouvi falar de carro que tem problema de bater tucho, de válvula, de colocar no ponto, tem problema de ficar acelerando sozinho também. Não sei ao certo porquê, se é um bug de eletrônica ou se é o coletor da admissão que não está devidamente instalado. O problema crônico de carro da Fiat, até em carros mais novos como o Bravo e o Punto, por exemplo, é a peça do coletor da admissão, que é aquela peçona ali em cima do motor. Ela tá com algum furo ou desgaste, alguma trinca por conta do uso mesmo. Com o tempo você tem que trocar essa peça, fazer esse reparo, porque senão ele fica dando entrada de ar falsa lá na TBI
Quando você para o carro ou segura ele em marcha lenta e deixa ele na neutra, você sente que ele começa a acelerar sozinho. Não é uma coisa boa, tá? Primeiro que parece que o carro vai sair andando sozinho, do nada. E segundo que aumenta o gasto de combustível, né? Ele é um carro razoavelmente econômico, se você for ver em termos de número. Pra época eram números excelentes, tá? Hoje em dia ele ainda é econômico, mas vou dizer que é razoável, porque tem carro que já tá fazendo na casa de 15, 16 por litro. Mas quando ele acelera sozinho, o lance aqui, quando ele acelera sozinho, a economia de combustível vai pro pau, galera. Vou esperar a palha vir aqui e levar um Opa! Tem um Logan também. Pode vir, pode vir. Pode chegar. Carro parado aqui. Corsinha. Corsinha que é um carro bom de manutenção, hein? Vai que um dia eu consigo testar um aqui no canal. Agora é um momento delicado. Cuidar com os divisores aqui. Falou rapidinho, galera. Muito bom, muito bom. Vem cá mais um pouquinho. No pulo, galera. Nossa, demais. Não acredito que eu tô filmando e falando com vocês a 110 km por hora. Da hora demais. Demais, demais. Que adrenalina, galera. Trecho de estrada agora para vocês sentirem um pouquinho o comportamento dela. Acabei de passar pela placa do Rick Motel. Meu Deus do céu. Easter eggs aqui do caminho para vocês. 0 a 100 de fábrica 10.7 segundos, tá? Eu cheguei a testar ali, mas ele chega bem rápido nessa velocidade, ele chega. O carro dele, galera, um hatch médio completo da época. Concorria ali com Golfão, Golf Sapão, com Focus Guia 1.6, 2.0, o Astrão, mítico Astrão da Chevrolet.
E é isso, galera, suado aqui foi o vídeo de hoje. Usar essa faixa na cabeça não é fácil, mas pro deleite de vocês, de boa, tá? Bom, galerinha, esse foi o vídeo. Se você gostar, mais uma vez, deixa o like, compartilha. Se você tá chegando aqui, caiu de paraquedas, ainda não for inscrito, se inscreve. Tua inscrição me ajuda muito a divulgar o canal, porque toda semana eu vou seguir trazendo para vocês curiosidade de filmes, jogos, carros, entretenimento. Então, obrigado, galera, de coração por terem me acompanhado até aqui. Esse vídeo foi feito especialmente para vocês que chegaram aqui, os primeiros 60 inscritos do canal, para comemorar um mês no YouTube. E é isso aí, tamo junto, galera. Bom, tem outros vídeos aqui que eu vou deixar no final aqui nos cards para vocês assistirem, que estão em alta no canal. Gostando desse vídeo, deixa o like, compartilha e é nóis, valeu!